Tricolor, como é que vocês estão? Imagino que com aquele gosto ruim na boca, né? Sentindo aquela tristeza de um dia após uma eliminação absurda do Fluminense. É, eu lembro que meu avô costumava dizer que é como se você tivesse com gosto de jornal molhado na boca. Que toda decepção, pós-decepção, é como se você tivesse com gosto de jornal molhado na boca, que é muito ruim. Imagina você comer jornal molhado. Enfim, meu bisavô falava isso. E hoje é como se fosse uma ressaca, né? Que você passa, como se tivesse passado o final de semana, bebido muito e caído, né? Enfim. Mas a vida continua e o nosso amor pelo Fluminense é a mesma coisa, né? A gente não consegue deixar de amar. A gente é igual aquele amor bandido, né? Enfim. E os desdobramentos da demissão do Renato Gaúcho ontem, demissão não, né? O pedido de demissão do Renato Gaúcho, para muitos um ato covarde, para outros, né, um alívio, ou até mesmo uma atitude honesta frente ao fato de não conseguir mais entregar trabalho. A gente trouxe aqui alguns desdobramentos disso e um pouco mais dos desdobramentos de ontem. Fica aí que está começando o Resenha Express. Pedir aos amigos e às amigas que estão aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer. Quem puder também deixar um hype nesse vídeo, o hype é gratuito, tem um hype pago, mas quem puder deixar um hype, independente de pagar ou não, o gratuito já ajuda demais a gente. Galera, vamos falar de Fluminense, a gente vai tratar aqui de assuntos importantes, bastidores da saída do Renato, a gente ficou sabendo já de algumas coisas, óbvio que durante o dia outras informações a mais surgirão, e a gente vai trazer aqui para vocês, mas de cara que eu queria trazer para vocês aqui, fala de alguns jogadores que traz um pouco do que aconteceu, a gente consegue entender um pouco do que aconteceu no vestiário, já pelas falas de alguns jogadores, e consegue também entender um pouco o ânimo do que levou o Renato a pedir a demissão. Claro que a eliminação da Sul-Americana ele é muito pesada, mas ninguém imaginava que o Renato pudesse pedir demissão, tendo uma semifinal de Copa do Brasil, Fluminense com muita chance até mesmo de ser campeão da Copa do Brasil e está, de certa forma, bem no Campeonato Brasileiro. Mas a eliminação da Sul-Americana ela significou uma pancada muito forte, não só para o Renato, não só para o torcedor e para o Renato, como para a diretoria do Fluminense. A diretoria do Fluminense contava muito com a possibilidade de ser campeão da Sul-Americana, sobretudo porque tem um ano eleitoral e também uma disputa de SAF aí que pode vir a acontecer no Fluminense. Então a Sul-Americana era vista como uma competição mais importante no bastidor. Por mais que publicamente não se falasse isso, ela era a competição mais importante. Para o torcedor, para os dirigentes, para o técnico e para os jogadores. Então, essa derrota trouxe uma ferida, abriu feridas muito grandes. Mas antes de a gente entender o que aconteceu nos bastidores dessa demissão, desse pedido de demissão, vamos mostrar a fala aqui de alguns jogadores, né, que falaram ontem após o jogo. Eu vou colocar aqui a fala, inicialmente, do Thiago Silva. Né? O Thiago Silva foi o primeiro cara a falar e a gente vai ver aí a fala do Thiago de cara. Vamos ver aí o que o Thiago falou. Vamos ver aqui o Thiago Silva, vamos lá. Normal, estava normal, o convívio nosso estava normal, não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de desgaste, como eu acabei de falar. Mas com uma eliminação, com gritos para a pessoa, de repente ela reage de uma maneira diferente. Espero que ele possa sair desse momento aí, como eu saí já de muitas, porque Renato é um cara do bem, um cara que não mostrou nenhum momento de desgaste com a gente. Foi até surpresa eu escutar da sua colega ali esse pedido de demissão. Porém, eu não posso comentar porque eu não estava no vestiário. O clube ainda não decidiu, não falou sobre isso. Então é um momento que a gente tem que assimilar, procurar sair dessa situação, encontrar uma pessoa capaz de poder suprir essa ausência. Acredito que a princípio deve ser o Marcão, né? Que é o auxiliar da casa, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, né? Tem uma conversa possivelmente com o presidente, como ele falou ali,
e vamos tentar sair dessa situação, porque não é uma situação simples, não é fácil, porém nós somos capazes. Tá, e o Thiago falando que, né, que foi muito complicado, porque os xingamentos foram pro próprio Renato, e que ele pode ter sentido, etc., que não tinha nenhum problema interno, que não tinha nenhum desgaste. E ele ainda fala, por último ali, que o Mário, que ele vai conversar com o Mário sobre o nome do próximo treinador, ou seja, o Mário vai consultar o Thiago sobre o nome do próximo treinador. Pode parecer estranho para vocês, mas não é. As lideranças dão sim opiniões sobre o técnico que vai ser contratado, e não vai ser diferente com o Thiago. O Mário vai conversar com ele, o Thiago deixou isso muito claro aí, que terão essa conversa acerca de qual o melhor nome aí para vir para o Fluminense. Outros jogadores falaram também. Vamos colocar aqui agora para vocês a fala do Fábio sobre a demissão do Renato, e vai reparando que ela vai dando pistas e bate com as informações que a gente tem também. Vamos ver aí. Foi o que ele falou lá no vestiário. A situação individual e decisão que ele tomou, né? E a gente tem que seguir já pensando no Botafogo, né? Próxima partida nossa, e jogando em casa a gente tem que fazer o nosso melhor, correr, lutar, fazer por onde para honrar as coisas do Fluminense e conseguir o resultado, que brasileiro a gente sabe da dificuldade que é, e agora a gente tem toda a sequência do brasileiro até a semifinal da Copa do Brasil, que é bem lá na frente, então é foco total, jogo a jogo no brasileiro. Mas você esperava isso? A gente esperava classificar, né? Aí não classificou, tudo pode acontecer, futebol, e a decisão é individual dele, né? Não sei o que ele falou para vocês, assim, mas o que ele passou, que ele não ia ficar. Fábio sorridente, né? Para quem foi eliminado, tá muito sorridente o Fábio. É que eu falo para vocês, não que o Fábio mereça crítica, o Fábio é um cara que merece muitas homenagens, mas a gente é que sente, gente. A gente é que sente mesmo. A gente que fica na merda. O jogador sente, mas ele tá acostumado. A gente é que sente. Vamos ver agora o Otávio aqui, que o pessoal tá falando que o Otávio criticou a torcida. Vamos ver se ele criticou mesmo. Vamos ver o que ele falou aqui também. Até algumas horas atrás era a única equipe dentro das 3 competições, estamos com jogos a menos, somando os pontos dentro do brasileiro, no qual a gente vinha fazendo dentro das possibilidades um bom brasileiro, dentro das Copas. Infelizmente perdemos uma oportunidade de título, 3, 4 jogos a gente poderia ser campeão, infelizmente passou, mas é como ele falou, né? É difícil você, todas as decisões que ele toma, coloca jogador é vaiado, tira jogador é vaiado, tá ganhando é vaiado. Então assim, a gente fica triste, a gente entende, mas temos que continuar trabalhando. O torcedor tem todo o direito, aquilo que ele acha que tem que cobrar, mas tem coisas no qual a gente fica um pouco decepcionado por conta que dentro, principalmente quando você está jogando em casa, o Maracanã, com todo o apoio da nossa torcida, a gente sabe que a gente é muito forte, e quando a torcida cobra, a gente sente um pouco, né? A gente perde um pouco daquela força, que sabe que aí dá mais força para o adversário. Quando está durante a partida, você vê que o seu torcedor está indo vaiando, jogando contra. Então, assim, são coisas que acontecem dentro do futebol, mas a gente tem que erguer a cabeça, nós somos profissionais, temos que estar preparados para esse tipo de situação, trabalhar cada vez mais, voltar a vencer, que é muito importante, e desejar que o Renato, né, não sei o que aconteça, se realmente é isso que está determinado, mas ele possa ter uma carreira, continuar conquistando as coisas que ele merece, um excelente técnico. A gente precisa agora focar no nosso jogo, no brasileiro, treinar, trabalhar para... Galera, eu não vi nada demais assim. Ele falou que sente, né, que é ruim, que ele fica decepcionado, mas que a torcida tem um direito. Cara, jogador hoje em dia, assim, é tudo Nutella, sente mesmo pressão de torcedor, isso é uma realidade. Enfim, agora vamos para os bastidores aqui. Galera, o Renato surpreendeu todo mundo, tá? Ele surpreendeu, inclusive, o Mário Bittencourt. Eu até apurei se ele já tinha feito isso antes, se ele já tinha pedido demissão anteriormente. A informação que eu tive é que não. Em nenhum momento ele pediu demissão anteriormente, em nenhum momento ele forçou alguma coisa ou demonstrou alguma coisa. Assim, não passava pela cabeça da diretoria do Fluminense e de ninguém dentro do clube que o Renato pudesse fazer o que fez. Ninguém imaginava, ninguém sonhava que isso poderia acontecer, que o Renato poderia pedir demissão após essa eliminação. Então, ele surpreendeu a todos, tá? E como é que foi isso? Terminou a partida, ele foi pro vestiário. Chegando ao vestiário, ele foi lá, né? Parece que lá me falaram que ele foi no banheiro, depois voltou. O Mário já estava no vestiário. Ele virou pro Mário
e falou para o Mário: presidente, eu estou pedindo demissão, eu não me vejo mais em condições de continuar, são questões pessoais. E aí, se ele dirigiu aos jogadores que estavam no vestiário, aqueles que estavam no vestiário, e comunicou que estava pedindo demissão porque não se via mais em condições emocionais de continuar. No vestiário não estavam Thiago Silva, não estavam Cano, não, estava o Cano, não estavam Thiago Silva, segundo informações que eu obtive, algumas lideranças, não estavam Samuel Xavier, não estavam, qual foi o outro jogador que falaram? Agora não estou lembrando de cabeça. Eu sei que 4 jogadores não estavam no vestiário, inclusive o Thiago Silva. Samuel Xavier também não estava. E ele ainda assim comunicou àqueles que estavam no vestiário, dizendo que não continuaria, porque para ele, emocionalmente, não tinha mais condição. O que está se pensando ali no bastidores? Que a decisão veio após os xingamentos da torcida. Isso pode ter mexido com o emocional dele, da torcida xingar, chamar de burro, essas coisas, e que isso pode ter mexido. Só que assim, se internamente os dirigentes, os jogadores foram todos pegos de surpresa, nós, torcedores, não. Porque pra gente o Renato, desde que chegou no Fluminense, ele nunca chegou. Ele sempre esteve no Fluminense, na nossa visão, sem demonstrar muito interesse, muito envolvimento. Eu me lembro que quando ele chegou, aquela música Oba, 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 Renato chegou, estava fazendo o maior sucesso, a galera super empolgada. E aí perguntaram para ele sobre a música, sobre o Cadu. Ele falou com uma frieza assim, muito grande. Porque o Cadu era um cara engraçado, então ele fez o rap, né? Na época foi muito legal, que não sei o quê, não sei o que lá. Mas assim, muito friamente. Depois, no Mundial de Clubes, quando celebraram, acho que os 30 anos do Gol de Barriga, acho que foi isso, né? Perguntaram para ele. Lá fizeram um especial com ele, ele falando sobre o Gol de Barriga, e ele não mostrou também empolgação. Falou, né, que foi muito importante, que aquele time se superou, que essa alma ele traz para o Mundial de Clube, mas friamente. Então, assim, em nenhum momento a gente viu um engajamento do Renato com o torcedor do Fluminense e com o Fluminense. Então, nós, torcedores, nós não tivemos o nosso treinador envolvido com a gente em nenhum momento. E era muito comum eu ver no meu chat a galera falando, não, o Renato, ele não tá afim, reclama toda hora, ele não vai ficar, não passa do final do ano, ele vai pedir demissão, todo mundo falando isso. E eu também tinha essa impressão, que chegaria no fim do ano, ele entregaria o boné dele e não continuaria, porque ele está o tempo inteiro reclamando do calendário, reclamando dos jogos, reclamando do campeonato, reclamando do time, reclamando de contratação, o tempo inteiro. E aí, ele toma essa decisão, após a eliminação. O que levou o Renato a tomar a eliminação? Será que foi só a eliminação? Eu acho que sim, porque essa competição era uma competição que internamente, para os dirigentes, para os jogadores, para o próprio Renato, para os torcedores, era vista como a competição mais importante. Por mais que eles não falassem publicamente, era vista sim, tá? Então essa eliminação, ela foi uma ducha de água fria. Somando com a falta de vontade do Renato, de querer continuar, com a chatice de jogar de 3 em 3 dias, juntou tudo isso e o Renato, ele tomou decisão. O Mário ficou muito puto, tá, galera? Já adianto pra vocês aqui que o Mário ficou muito puto. O Mário tá muito revoltado com a forma como o Renato fez isso. O Mário entendia que se ele queria sair, ele tinha que ter, no mínimo, preparado o clube para isso. Está à véspera de um jogo muito importante contra o Botafogo. O Fluminense precisa quebrar um tabu. É o objetivo do Fluminense quebrar o tabu. E o Renato larga o Fluminense faltando menos aí de 4 dias, 5 dias para essa partida importantíssima contra o Botafogo. Então o Mário está muito puto. Informação que eu tivesse. O Mário está muito revoltado com o Renato. Se eles tinham uma amizade, essa amizade não vai continuar. Porque a forma como foi feito deixou o Mário muito revoltado. Inclusive o Mário não queria que ele fosse para a coletiva, mas ele foi. Essa é a informação que eu tive. Então, assim, foi todo mundo pego de surpresa, inclusive o Mário, que considerou a atitude do Renato uma atitude desrespeitosa e não profissional, tá? Enfim, é o que eu fiquei sabendo do que aconteceu. Durante o dia aí, com certeza surgirão outras informações, as pessoas falarão sobre isso, mas, de fato, o Mário ficou muito chateado com a atitude do Renato, e o Renato simplesmente cagou, ele simplesmente falou, quer saber? Quero continuar mais aqui não. Largou a porra toda, pediu o boné
E foda-se o jogo contra o Botafogo, foda-se o Fluminense e vida que segue. E aí você vê como é que são as coisas, né? Na coletiva, ele lamenta não ter podido colocar o Soteldo e critica a torcida, dizendo que a torcida vaiava o Soteldo, culpava o Soteldo, que ele não colocou. Meu amigo, você é o treinador. Você não tem que colocar ou deixar de colocar porque a torcida quer. Você tem que ir lá e você tem que ter posição firme. Isso demonstra que você não tinha controle emocional nenhum. E com certeza a sua demissão foi por conta disso. Agora, o torcedor é passional. Vocês não vão conseguir fazer o torcedor se tornar um robô, como vocês querem. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. O torcedor não é robô. O torcedor tem sentimento. Ninguém vai pro estádio para vaiar. Vaiaram porque estava insatisfeito com o que estava sendo praticado em campo. E o Otávio é a mesma coisa, Otávio. Joga a bola que ninguém vai vaiar. É simples assim. É inacreditável. Inacreditável. Me passaram também a informação, e foi o pessoal do chat, de que o Everaldo teria discutido com o torcedor. Não consegui confirmar essa informação até o momento, mas se souber de alguma coisa eu falo aqui, faço um vídeo, alguma coisa do tipo. Mas o que aconteceu foi isso, galera. O Renato pediu demissão, não comunicou a ninguém, tocou o foda-se e saiu. Meteu tchau pro Fluminense, saiu e deixou todo mundo sem entender nada. Inclusive o próprio técnico Renato Gaúcho, o próprio presidente Mário Bittencourt, ficou muito chateado com o Renato. Mas é isso. Esse é o fanfarrão, voltando às origens de fanfarronice, um desrespeito com a instituição, um desrespeito com o torcedor. Se era para entrar assim no jogo de hoje, não era nem para ter ido para o jogo. Deixava o Marcão comandar o time. De repente a gente estaria comemorando a classificação. Marcão segue no comando do Fluminense já para o jogo de domingo, tá? Vai ser o técnico do Fluminense interino. E o Mário está aí procurando já nomes. Dizem, não tem como afirmar, comprovar, que Cuca teria sido procurado. Não sei se é verdade. Vamos apurar isso. Se eu tiver alguma informação, eu trago aqui para vocês no Resenha Express, beleza? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Estaremos aí apurando tudo que envolve aí o Fluminense durante o dia. Valeu!